Você já descobriu que sua própria família considerava sua dor um inconveniente? Que eles marcaram festa no dia do velório do seu marido porque achavam que você estava fazendo drama demais? Eu descobri. E posso te contar exatamente como me vinguei de cada um deles usando o que eles mais desejavam: dinheiro. Meu nome é Cleusa Aparecida Santos. Tenho 68 anos hoje, mas esta história começou quando eu tinha 60, em 2017. Era um ano difícil para o Brasil. Impeachment, crise, todo mundo preocupado com política. Mas para mim, o mundo tinha acabado de uma forma muito mais pessoal. Meu marido Antônio havia morrido de infarto numa tarde de março, aos 63 anos, no quintal da nossa casa em Ribeirão Preto. 42 anos de casamento se foram numa ambulância que chegou tarde demais. Durante o velório, eu estava sentada na primeira fileira da funerária São José, vestindo o preto que parecia ter sido feito para aquele momento. As pessoas vinham, sussurravam pêsames, alguns abraçavam, outros apenas tocavam meu ombro. Era março de 2017 e todo mundo tinha WhatsApp no celular, mas ainda existia o respeito básico de não mexer no telefone durante um velório. Todo mundo, menos minha filha Sandra. Ela estava atrás do caixão, digitando escondida, achando que ninguém estava vendo. Mas uma mãe sempre vê, né? Especialmente uma mãe que acabou de perder o marido e tem todos os sentidos aguçados pela dor. Sabe o que é mais cruel que a morte de alguém que você ama? É descobrir que as pessoas que deveriam te apoiar estão mais preocupadas com suas próprias conveniências. É descobrir que sua dor, crua e legítima, é vista como um obstáculo para os planos deles. Quando Sandra saiu para o banheiro e deixou o celular na cadeira, algo dentro de mim, talvez a intuição de quem viveu 60 anos aprendendo a desconfiar das pessoas, me fez olhar a tela. A última conversa estava aberta. Era um grupo chamado Família. Um coração que, descobri naquele momento, era falso. A mensagem que mudou tudo estava lá, escrita pela minha própria filha. Gente, a mãe está fazendo drama demais com essa história de luto. A festa da tia Regina é amanhã. Vamos fazer mesmo assim. Ela nem vai notar, está muito emocionada para pensar em outras coisas. E minha irmã Regina tinha respondido: perfeito! Não vou cancelar meu aniversário por causa da teatralidade dela. Quem vier, ótimo. Quem não vier por causa da dramática, problema dela. Ali, ao lado do caixão do meu marido, com o cheiro de flores de funeral no ar e o sussurro das orações ao fundo, eu descobri que minha família havia decidido que minha dor era fingimento. Drama, teatralidade. Eles não sabiam que essa dramática controlava cada centavo que sustentava a vida confortável de todos eles. Para você entender a dimensão da minha vingança, precisa conhecer quem eu era antes de me transformar na mulher que me tornei naquele velório. Eu era Cleusa, a esposa do Antônio, a mãe da Sandra, a irmã mais velha da Regina. Para toda a família, eu era a boa alma, que sempre ajudava todo mundo, a que organizava os almoços de domingo, a que lembrava dos aniversários e mandava dinheiro quando alguém estava apertado. Mas tinha uma coisa que eles nunca souberam direito. Eu não era apenas a boa alma, eu era o cérebro financeiro de tudo. Quando me casei com Antônio em 1975, eu tinha 18 anos e ele 21. Éramos jovens, mas eu sempre tive cabeça para números. Meu pai tinha um armazém no centro de Ribeirão e me ensinou desde pequena a conferir troco, calcular porcentagem, observar onde o dinheiro estava indo e de onde estava vindo. Antônio era um homem trabalhador, mecânico de caminhões, depois abriu a própria oficina. Mas sabe como eram os homens daquela época, né? Eles achavam que mulher não entendia de dinheiro. Então, quando as contas começaram a chegar, quando precisávamos decidir onde investir as economias, quando a oficina prosperou e precisamos pensar em patrimônio, ele sempre dizia: Cleusa, você entende dessas coisas melhor que eu, resolve aí. E eu resolvia. Comprei nossa primeira casa, comprei a segunda, para alugar. Apliquei dinheiro quando a poupança rendia. Investi em terrenos quando Ribeirão estava crescendo. Antônio assinava onde eu mandava, confiava em mim completamente. A família toda sabia que eu ajudava o Antônio com as finanças, mas achavam que era coisa simples: pagar conta de luz, fazer compra no mercado.
Não imaginavam que eu havia construído um patrimônio de mais de 2 milhões de reais. E sabe por que eles não imaginavam? Porque eu era discreta. Porque quando minha irmã Regina precisava de dinheiro para reformar a casa, eu pedia para o Antônio e ele autorizava. Quando minha filha Sandra queria comprar um apartamento, mas não tinha entrada, eu conversava com meu marido e nós decidíamos ajudar. Para eles, Antônio era o provedor generoso e eu era apenas a esposa influente que conseguia convencê-lo a abrir a carteira. Regina sempre foi a caçula mimada. 15 anos mais nova que eu, nasceu quando eu já estava na adolescência. Nossos pais a tratavam como um presente tardio, e eu acabei sendo uma segunda mãe para ela. Quando cresceu, ela se acostumou a ser o centro das atenções, a ter seus desejos atendidos, a never passar necessidade. Ela se casou com o Rogério, que tinha uma loja de roupas que nunca deslanchou direito. Todo ano era a mesma história. Crise na loja, precisa de um empréstimo, promessas de pagamento que nunca se concretizavam. E todo ano eu convencia o Antônio a emprestar mais dinheiro. Sandra, minha filha, cresceu vendo essa dinâmica. Vendo a tia ser sempre socorrida, sempre atendida em suas necessidades. Quando ela se casou com o Paulo e tiveram dificuldades para comprar casa própria, foi natural ela esperar o mesmo tratamento. O que nenhuma delas sabia é que cada empréstimo, cada ajuda, cada favor estava sendo meticulosamente anotado por mim. Em 2017, Regina me devia 420 mil reais. Sandra devia 280 mil. Dinheiro real, com comprovantes, assinado em contratos que elas nem prestaram atenção na hora de assinar. Eu mantinha a imagem da matriarca bondosa que vivia para a família. Fazia questão de parecer um pouco ingênua com dinheiro, de sempre consultar o Antônio antes de qualquer decisão importante. Quando elas vinham pedir ajuda, eu suspirava, dizia que precisava ver se era possível, que conversaria com ele. A verdade é que eu sempre soube exatamente quanto tínhamos, onde estava aplicado, quanto podíamos emprestar sem comprometer nossa segurança. E mais importante, eu sempre soube que nenhuma delas tinha intenção real de pagar de volta. Mas eu aceitava, porque era minha família, porque uma família se ajuda, porque eu acreditava que, quando precisasse, elas estariam lá por mim também. Até o dia do velório do Antônio, quando descobri que minha dor era vista como inconveniência para os planos delas. Voltei o celular para o lugar exato onde Sandra havia deixado e fiquei sentada na minha cadeira, olhando para o caixão do meu marido. Por fora, eu continuava sendo a viúva enlutada que todos esperavam ver. Por dentro, algo estava mudando de forma irreversível. As palavras delas ecoavam na minha cabeça. Drama demais. Teatralidade. Ela nem vai notar. 42 anos de casamento resumidos a drama. A dor mais profunda da minha vida classificada como fingimento. A festa de aniversário da Regina sendo prioridade sobre o luto do homem que havia sustentado financeiramente a vida de todas elas por décadas. O padre estava falando sobre a vida eterna, sobre o descanso dos justos, mas eu não conseguia me concentrar nas palavras dele. Minha mente estava trabalhando numa velocidade que eu não conhecia. Como uma calculadora humana processando anos de informações que antes pareciam desconexas. Lembrei de cada pedido de dinheiro, cada emergência que eu havia resolvido. Lembrei de como elas sempre chegavam com cara de quem estava passando sufoco, como agradeciam efusivamente, como prometiam devolver logo. Lembrei de como, nas reuniões familiares, elas falavam das conquistas como se tivessem conseguido tudo sozinhas. O apartamento que Sandra comprou, com muito sacrifício, eu tinha pago 60% da entrada. A casa que Regina reformou, economizando durante anos, eu havia bancado toda a obra. As férias que elas postavam no Facebook com legendas sobre realizações, eu que havia possibilitado financeiramente cada uma delas. E agora, no dia em que eu mais precisava de apoio, elas estavam preocupadas em não deixar que meu luto atrapalhasse uma festa. Durante o velório, comecei a observar cada uma delas com olhos diferentes. Sandra circulava entre os presentes, recebendo abraços solidários, mas de vez em quando checava o celular com ansiedade.
provavelmente coordenando os detalhes da festa que aconteceria no dia seguinte. Regina chegou por volta das 7 da noite, toda de preto, com uma expressão compenetrada que agora eu sabia que era falsa. Ela veio até mim, me deu um abraço apertado e sussurrou: "Irmã, qualquer coisa que você precisar, você me liga. Estou aqui para você." Mentira, pura mentira. Ela estava ali cumprindo o protocolo, esperando que o velório terminasse logo para poder ir cuidar dos preparativos da sua festa. Uma festa que ela não havia cancelado por mim, uma festa que ela achava mais importante que minha dor. O cunhado Rogério estava claramente desconfortável. Ele me cumprimentou rapidamente e ficou no fundo do salão, mexendo no celular. O Paulo, marido da Sandra, pelo menos tentava parecer solidário, mas eu percebia que ele checava o relógio constantemente. Todo mundo querendo que aquilo acabasse logo. Todo mundo fingindo o sentimento que não tinha. Todo mundo calculando quanto tempo seria socialmente aceitável ficar ali antes de poder ir embora e tocar a vida. A gota d'água foi quando ouvi Regina falando baixo com Sandra perto da mesa das flores. "Pelo menos amanhã vai ser um dia mais alegre, né? Precisamos de alguma coisa boa depois de toda essa tristeza." Tristeza. Ela chamou a morte do meu marido de toda essa tristeza, como se fosse algo inconveniente que estava atrapalhando o humor dela. Foi naquele momento que eu decidi que elas iam descobrir quem realmente era Cleusa Aparecida Santos, que elas iam aprender que a dramática que elas tanto desprezavam tinha o poder de transformar a vida confortável delas num inferno financeiro. Mas eu não faria nada no calor da emoção. Eu não era assim. Eu sempre fui estratégica, metodical, cuidadosa. Se eu ia me vingar, ia fazer direito. Ia planejar cada movimento, cada consequência, cada reação. Elas queriam uma festa no dia seguinte? Teriam sua festa. Mas seria a última vez que comemorariam alguma coisa com o meu dinheiro, sem saber que era o meu dinheiro. A partir daquela descoberta, Cleusa, a esposa devotada e irmã generosa, começou a morrer junto com o Antônio. Quem nasceu naquele velório foi uma mulher diferente. Uma mulher que havia aprendido que família nem sempre significa lealdade e que generosidade nem sempre é retribuída com gratidão. Uma mulher que sabia exatamente onde doía mais em cada uma delas: no bolso. Nos dias que se seguiram ao enterro, eu mantive a fachada da viúva abatida que todos esperavam ver. Recebi as visitas de pêsames, aceitei os caseirinhos que as vizinhas traziam, agradeci as orações e abraços. Por fora, eu era a Cleusa de sempre, fragilizada, dependente emocionalmente da família, perdida sem o marido. Por dentro, eu estava conduzindo a investigação mais meticulosa da minha vida. A primeira coisa que fiz foi ir até o escritório do Dr. Marcelo, nosso advogado. Ele havia cuidado de todos os documentos do Antônio e conhecia nossa situação patrimonial melhor que qualquer um. Quando entrei na sala dele, 3 dias depois do enterro, ele me recebeu com aquela solenidade respeitosa que as pessoas usam com viúvas recentes. "Dona Cleusa, meus sentimentos mais sinceros. O senhor Antônio era um homem bom, de palavra." "Obrigada, doutor Marcelo. Vim aqui porque preciso entender direito como ficaram as coisas. Sabe como é? O Antônio sempre cuidava da parte mais complicada. Eu só ajudava com as coisas simples." Era mentira, claro. Eu sabia de cada vírgula dos nossos documentos, mas era importante manter a imagem da viúva desorientada. O advogado abriu uma pasta grossa e começou a me explicar o que eu já sabia de cor. Eu havia herdado tudo: a casa onde morávamos, as 2 casas de aluguel, a oficina, que seria vendida, as aplicações, as contas bancárias. Além disso, havia um seguro de vida substancial que Antônio tinha feito anos atrás. "A senhora está numa situação financeira muito confortável, dona Cleusa. Pode viver tranquila sem se preocupar com dinheiro." "E quanto às dívidas, doutor? As pessoas que devem para nós?" Foi aí que ele abriu outra pasta, ainda mais grossa. E foi aí que eu confirmei o que já sabia, mas agora com todos os detalhes legais. Regina devia R$ 420 mil, documentados em 7 contratos diferentes, assinados entre 2008 e 2016. O último empréstimo havia sido feito em dezembro de 2016, 3 meses antes da morte do Antônio.
O motivo: reforma urgente no teto da casa. Claro que ela não havia mencionado que a reforma urgente incluía uma piscina nova e uma churrasqueira de alvenaria. Sandra devia R$ 280 mil em 5 contratos. O apartamento onde ela morava estava em usufruto. Tecnicamente, a propriedade era nossa. Ela apenas tinha direito de morar lá enquanto pagasse as prestações do financiamento. Como nunca havia pagado as prestações, nós pagávamos, ela nunca havia se tornado proprietária de fato. A senhora pretende cobrar essas dívidas? Perguntou o Dr. Marcelo. Por enquanto não, doutor. São família, né? Mas quero entender direito quais são meus direitos, caso um dia precise. A senhora tem todos os direitos legais. Esses contratos são válidos, as assinaturas são reconhecidas, os valores estão atualizados pela inflação. Se a senhora quiser executar qualquer uma dessas dívidas, é só avisar. Saí do escritório dele com uma cópia de todos os documentos e uma sensação de poder que eu nunca havia experimentado antes. Não era só o dinheiro, era o conhecimento. Era saber exatamente onde cada uma delas estava vulnerável. Durante a semana seguinte, comecei a fazer visitas discretas aos bancos onde tínhamos conta. Em cada agência, eu era recebida como a viúva do Sr. Antônio, com condolências e ofertas de ajuda para regularizar as contas. O que descobri foi ainda mais revelador do que imaginava. Regina havia tentado fazer um empréstimo usando a casa dela como garantia 2 semanas antes da morte do Antônio. O empréstimo havia sido negado porque, verificando no sistema, o gerente descobriu que a casa já estava hipotecada conosco como garantia dos empréstimos anteriores. Ela não podia oferecer como garantia algo que já estava comprometido. Sandra havia aberto 3 cartões de crédito nos últimos 6 meses, todos com limite alto, todos no vermelho. Ela estava pagando apenas o mínimo e a dívida estava crescendo exponencialmente. Mas o mais interessante foi o que descobri na conta corrente conjunta que eu mantinha com Antônio. Havia movimentações que eu não conhecia, transferências automáticas que ele havia programado sem me contar. R$ 1.000 por mês para Regina. R$ 500 por mês para Sandra. Havia 2 anos que ele estava fazendo essas transferências, sempre no dia 5 de cada mês. Pequenas ajudas que elas haviam conseguido arrancar dele sem passar por mim. Isso significava que elas não dependiam apenas dos empréstimos grandes. Elas haviam se acostumado a receber uma mesada fixa, como se fossem adolescentes eternos. E o mais importante, essa mesada nunca havia sido formalizada. Não havia nenhum documento explicando o motivo ou estabelecendo prazo. Era pura generosidade do Antônio, que elas haviam transformado em obrigação. Quando cheguei em casa naquela tarde, me sentei na mesa da cozinha com todas as informações que havia coletado. Peguei uma calculadora e uma caderneta e comecei a fazer as contas que mudaram definitivamente minha perspectiva sobre minha família. Nos últimos 8 anos, eu havia emprestado para elas mais de R$ 700 mil documentados. Somando as mesadas não documentadas, o valor ultrapassava os R$ 800 mil. Para ter uma ideia do que isso representa, era o suficiente para comprar 2 casas boas em Ribeirão Preto na época. R$ 800 mil que elas haviam gastado, aproveitado, usado para construir a vida confortável que tinham. R$ 800 mil que elas consideravam direito adquirido, não favor recebido. E no dia que eu mais precisei de apoio emocional, elas estavam preocupadas em não deixar que minha dor atrapalhasse uma festa. A investigação foi revelando camadas de desrespeito que eu nunca havia percebido porque sempre estava focada em ser a boa irmã e a boa mãe. Quando você quer acreditar no melhor das pessoas, especialmente da sua família, você ignora os sinais que estão bem na sua frente. Comecei a revisar conversas antigas, situações que na época eu havia interpretado como mal-entendidos ou coincidências. Agora, com os olhos abertos pela traição do velório, tudo ganhava um significado diferente. Lembrei do Natal de 2015, quando Regina chegou na ceia com uma bolsa caríssima da Louis Vuitton. Quando elogiei, ela disse que havia economizado muito para comprar. 2 dias depois, ela me ligou pedindo R$ 15 mil emprestados para uma emergência médica do Rogério. A bolsa custava exatamente R$ 15 mil.
Ela havia comprado a bolsa sabendo que me pediria o dinheiro 2 dias depois. Ela havia planejado usar meu dinheiro para pagar uma extravagância pessoal, mentindo sobre emergência médica. Lembrei da Sandra me ligando em pânico em março de 2016, dizendo que o Paulo havia perdido o emprego e que eles precisavam de R$ 20.000 para não perder o apartamento. Eu corri para transferir o dinheiro no mesmo dia. Uma semana depois, vi no Facebook dela fotos de uma viagem para Florianópolis com a família toda. Merecemos umas férias depois de tanto estresse, era a legenda. O estresse de me enganar, aparentemente. Mas a revelação mais dolorosa veio quando comecei a prestar atenção nas conversas delas comigo após a morte do Antônio. Elas tinham desenvolvido uma linguagem específica para me manipular, e eu nunca havia percebido. Cleusa, você está muito frágil. Deixa que eu resolvo isso para você. Tradução. Você não está pensando direito. Eu vou tomar a decisão. Irmã, você não precisa se preocupar com essas coisas agora. Foca no seu luto. Tradução. Não se meta nos assuntos financeiros. Mãe, o papai não ia querer que você ficasse se preocupando com dinheiro. Tradução. Continue bancando nossa vida sem questionar. Elas haviam criado um discurso protetor que, na verdade, era uma forma de me manter longe das decisões importantes. E a morte do Antônio havia intensificado essa estratégia. Uma semana depois do enterro, Regina veio me visitar com uma proposta que revelou exatamente o que ela pensava de mim. Cleusa, eu estava conversando com o Rogério e pensamos que talvez fosse melhor você não ficar sozinha nessa casa grande. Que tal você vir morar conosco? Ou a gente pode procurar uma casa menor para você, mais fácil de cuidar. Por que você acha que eu preciso de uma casa menor, Regina? Ora, irmã, você sozinha numa casa de 5 quartos é muito trabalho, muita responsabilidade. E depois, com a idade chegando, é melhor simplificar as coisas. Simplificar as coisas. Reduzir minha vida. Me transformar numa velhinha inofensiva que moraria numa casinha simples e dependeria da generosidade da família para sobreviver. O que ela não estava dizendo, mas eu agora entendia claramente, era que ela queria que eu vendesse a casa e reduzisse meu patrimônio. Menos patrimônio significava menos poder. E elas queriam que eu continuasse sendo generosa, mas sem ter tanto dinheiro para ser generosa. E o que eu faria com o dinheiro da venda da casa? Perguntei, fingindo inocência. Você guarda numa poupança e vive dos rendimentos. Tranquila, sem preocupação. Rendimentos da poupança em 2017 eram míseros. Ela estava sugerindo que eu transformasse um patrimônio sólido numa renda baixa, enquanto elas continuariam com as casas e apartamentos que eu havia financiado. 2 dias depois, foi a vez da Sandra aparecer com uma proposta similar, mas ainda mais audaciosa. Mãe, eu e o Paulo estávamos pensando, que tal você transferir algumas das propriedades para meu nome? É que, legalmente, fica mais fácil para administrar. E depois, se acontecer alguma coisa com você, está tudo resolvido, sem burocracia. Se acontecer alguma coisa comigo. Eu tinha 60 anos, estava com saúde perfeita e ela já estava planejando minha morte. Administrar como assim, filha? Ora, mãe, você entende dessas coisas, mas é muita responsabilidade. Os aluguéis, os contratos, os impostos. Deixa que eu cuido de tudo para você. Você só recebe o dinheiro todo mês e não se preocupa com nada. Ela queria ser minha administradora. Queria ter o controle legal do patrimônio, enquanto eu ficaria dependente do que ela decidisse me repassar. E a cereja do bolo. Mãe, o papai não deixou nada por escrito sobre as dívidas da família, né? Quer dizer, aqueles empréstimos que vocês fizeram para a gente, como não tem nada oficial, é melhor esquecer, né? Família não cobra família. Ela achava que não havia nada oficial. Ela achava que os contratos assinados perante advogado e com firmas reconhecidas eram apenas formalidades, sem valor legal. Foi naquele momento que eu entendi que elas não me viam apenas como dramática ou inconveniente. Elas me viam como incompetente, como uma pessoa que não entendia de documentos, que não sabia de direitos legais, que podia ser facilmente manipulada com um pouco de carinho falso. Elas haviam construído uma imagem de mim que era conveniente para elas. A viúva emocional que precisava ser protegida
das complexidades da vida, mas que tinha dinheiro suficiente para sustentar os luxos delas. Foi numa quinta-feira, exatamente 2 semanas depois do enterro, que eu tomei a decisão que mudou tudo. Estava sentada na sala, folheando um álbum de fotos da família, quando encontrei uma foto do último Natal que passamos todos juntos. Na foto, estávamos todos sorrindo ao redor da mesa farta que eu havia preparado. Regina estava usando aquela bolsa da Louis Vuitton comprada com meu dinheiro. Sandra estava com um colar novo que havia ganhado do Paulo, provavelmente financiado com o dinheiro que eu havia dado para emergência. Os maridos estavam confortáveis, satisfeitos, aproveitando a vida que meu patrimônio financiava. E eu estava no centro da foto, sorrindo, feliz por ter a família reunida, sem saber que eles me viam como um caixa eletrônico emocional. Fechei o álbum e olhei ao redor da minha sala. 42 anos de casamento, uma vida inteira de trabalho, um patrimônio construído com suor e inteligência. E elas queriam me transformar numa velhinha inofensiva que viveria de mesada em troca de não se preocupar com as responsabilidades da vida. Foi naquele momento que Cleusa, a boa alma da família, morreu definitivamente. E nasceu alguém que elas não conheciam. A mulher que havia sido subestimada por tanto tempo que ninguém fazia ideia do que ela era capaz. Mas eu não iria agir por impulso. Raiva não constrói vinganças duradouras. Inteligência, sim. E se havia uma coisa que elas haviam subestimado completamente, era minha inteligência. Comecei a fazer anotações detalhadas de cada conversa, cada pedido, cada tentativa de manipulação. Comecei a documentar o padrão de comportamento delas, as mentiras, as contradições. Cada vez que uma delas falava sobre dinheiro, eu gravava a conversa no meu celular. Não para usar legalmente. Sabia que gravação sem autorização não valia em tribunal, mas para ter certeza absoluta de que eu não estava imaginando coisas. Simultaneamente, comecei a pesquisar meus direitos legais. Passei horas na internet, li sobre execução de dívidas, sobre usufruto, sobre sucessões. Descobri coisas que nem o Dr. Marcelo havia me explicado em detalhes. Por exemplo, as transferências mensais que Antônio fazia para elas eram consideradas liberalidades juridicamente. Como eu era casada em comunhão universal de bens, eu podia cancelar essas transferências a qualquer momento, pois agora o dinheiro era exclusivamente meu. Outro exemplo. O apartamento da Sandra tecnicamente poderia voltar para mim se eu provasse que as prestações não estavam sendo pagas. E como nós sempre pagamos as prestações, ela nunca havia cumprido a parte dela do acordo. Mas a descoberta mais importante foi sobre os prazos legais. As dívidas documentadas tinham prazo de cobrança que vencia em datas diferentes. A primeira dívida da Regina venceria em outubro de 2017, apenas 6 meses após a morte do Antônio. Se eu não renovasse ou renegociasse até lá, eu poderia executar legalmente a cobrança. Comecei a planejar uma estratégia em etapas. Primeiro, eu cortaria gradualmente o suporte financeiro não documentado, as transferências mensais, os pequenos empréstimos de emergência, os presentes caros em datas especiais, sempre com justificativas plausíveis, nunca de forma abrupta que pudesse levantar suspeitas. Segundo, eu começaria a mencionar casualmente as dívidas antigas, sem pressionar, apenas para lembrá-las de que existiam, sempre no tom de quem está organizando a vida após a morte do marido, nunca como cobrança direta. Terceiro, eu observaria como elas reagiriam à redução do suporte financeiro. Se reconhecessem o problema e tentassem corrigir o comportamento, eu reconsideraria. Se continuassem me tratando como inconveniente dramática, eu partiria para a fase seguinte. Quarto, se necessário, eu usaria toda a força legal disponível para recuperar cada centavo que elas me deviam, mesmo que isso significasse destruir financeiramente a vida que eu mesma havia construído para elas. Mas antes de tudo, eu faria um teste. Um teste para confirmar definitivamente se elas me viam como família ou como fonte de renda. Na sexta-feira seguinte, liguei para as duas e marquei um almoço em casa no domingo. Meninas, estou me sentindo muito sozinha. Que tal um almoço em família, como nos velhos tempos?
Elas aceitaram imediatamente, com aquele entusiasmo exagerado que pessoas usam quando querem demonstrar preocupação. Claro, irmã, a gente está aqui para você. Mãe, pode deixar que a gente leve a sobremesa. Preparei o almoço caprichado que elas esperavam, feijoada completa, como Antônio gostava de fazer nos domingos. Arrumei a mesa com a louça boa, coloquei música ambiente, criei o ambiente familiar perfeito. E então, no meio do almoço, quando elas estavam relaxadas e confortáveis, eu soltei a informação que testaria definitivamente suas intenções. Meninas, eu estava conversando com o Dr. Marcelo sobre as finanças e descobri uma coisa interessante. Vocês sabiam que, legalmente, eu posso cancelar aquelas transferências automáticas que o Antônio fazia todo mês? O silêncio que se seguiu foi revelador. Regina parou com o garfo no ar. Sandra engasgou com a cerveja. Transferências automáticas? Perguntou Regina, fingindo não entender. Aquelas ajudas mensais, filha. R$ 1.000 para a Regina, 500 para a Sandra. Todo mês, dia 5. O olhar que elas trocaram entre si foi tudo que eu precisava ver. Não era surpresa, era pânico. Elas sabiam exatamente do que eu estava falando. E mais importante, elas consideravam aquele dinheiro um direito adquirido. Mãe, você não vai cancelar, né? Perguntou Sandra, tentando soar casual. Quer dizer, é uma ajudinha pequena, e você sabe que a gente precisa. Por enquanto não vou cancelar nada, filha. Só estou organizando as finanças, entendendo como ficaram as coisas. Regina se recuperou mais rapidamente e mudou de estratégia. Cleusa, que bom que você está se informando. Mas olha, você não precisa se preocupar com essas coisas agora. É muita informação, você ainda está de luto. Lá estava ela de novo, tentando me afastar das decisões financeiras. Mas desta vez, eu estava preparada. Regina, eu posso estar de luto, mas não estou incapacitada. E depois de 42 anos ajudando o Antônio com as finanças, eu acho que entendo sim das coisas. Foi a primeira vez que afirmei publicamente meu conhecimento financeiro. E o desconforto delas foi visível. O teste havia confirmado. Elas me viam como uma fonte de renda que precisava ser mantida funcionando, mas sem autonomia para tomar decisões. Eu era um caixa eletrônico emocional que deveria continuar dispensando dinheiro sem questionar. Quando elas foram embora naquela tarde, eu sabia exatamente o que fazer. Não havia mais dúvidas, não havia mais esperança de que reconhecessem o erro. Não havia mais família, havia apenas pessoas que haviam se acostumado a me explorar financeiramente e que viam minha dor como inconveniente. A partir daquele domingo, cada ação que eu tomaria seria calculada para que elas entendessem uma lição fundamental. Quem controla o dinheiro, controla tudo. E elas estavam prestes a descobrir quem realmente controlava o dinheiro da família. A vingança havia começado. Você já sentiu o prazer silencioso de saber algo que seus inimigos desconhecem? De observar eles caminhando confiantes em direção ao abismo que você mesmo cavou? Nos dias que se seguiram ao almoço de domingo, comecei a implementar a primeira fase do meu plano. Mas diferente do que elas esperavam de uma viúva dramática, eu não agi por impulso. Cada movimento foi calculado como numa partida de xadrez, onde elas não sabiam que estavam jogando. A primeira jogada foi sutil. Cancelei as transferências automáticas. Na segunda-feira, entrei no Internet Banking. Sim, eu sabia usar computador e celular muito bem, obrigada. E cancelei as 2 transferências mensais. A de R$ 1.000 para Regina e a de 500 para Sandra. Não avisei ninguém. Simplesmente cancelei. Dia 5 de abril chegou e passou. Elas devem ter checado a conta várias vezes, esperando o depósito que não veio. Mas nenhuma das 2 me ligou naquele dia, nem no dia seguinte. Elas estavam esperando para ver se era algum problema bancário, se o sistema tinha falhado. Foi só no dia 10 que Regina me ligou. Oi, irmã, tudo bem? Olha, eu estava aqui conferindo minha conta e parece que não caiu aquela transferência do Antônio este mês. Você sabe se aconteceu alguma coisa? Aquela transferência do Antônio. Como se ele estivesse mandando dinheiro do túmulo. Como se não fosse meu dinheiro sendo usado. Ai, Regina, que confusão essa dos bancos, né? Depois que o Antônio morreu, um monte de coisa automática foi cancelada. Vou ter que ir lá resolver. Ah, entendi. Você consegue resolver logo?
É que, sabe como é, a gente meio que conta com isso para fechar as contas do mês. A gente conta com isso. Ela acabara de confirmar que considerava meu dinheiro parte do orçamento familiar dela. Não era favor, não era ajuda. Era obrigação minha sustentar o padrão de vida dela. Vou tentar resolver esta semana, tá? Mas sabe como é burocracia de banco? Demorei 2 semanas para resolver. 2 semanas onde elas ficaram ansiosas, checando a conta todos os dias, reorganizando as próprias finanças para compensar a falta dos 500 ou 1.000 reais. Quando finalmente liguei para elas, foi para dar uma notícia que mudou tudo. Meninas, consegui resolver a situação dos bancos. Mas descobri uma coisa. Parece que aquelas transferências não eram automáticas permanentes. Eram temporárias. E o prazo venceu quando o Antônio morreu. Mentira total. Mas elas não entendiam de documentos bancários. Como assim temporárias? Perguntou Sandra, com uma ansiedade mal disfarçada na voz. Pois é, filha, eu também não entendia. Mas o gerente me explicou que essas transferências eram como um contrato temporário. Agora que o Antônio morreu, eu preciso fazer novos contratos se quiser continuar mandando dinheiro. E você vai fazer? A pergunta da Regina foi direta demais. Revelou demais sobre suas prioridades. Ainda estou pensando, irmã. Sabe como é? Agora preciso administrar tudo sozinha. Preciso ver direito quanto tenho de renda, quanto posso gastar. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo elas esperarem por minha decisão sobre dinheiro. E o desespero delas era palpável. Mãe, você sabe que a gente sempre pode conversar se estiver com dificuldades financeiras, né? Disse Sandra, numa tentativa patética de se mostrar prestativa. Dificuldades? Filha, graças a Deus estou bem. Só preciso organizar as coisas. Organizar as coisas. Para elas, isso soava como ameaça. E era exatamente o que eu pretendia. A segunda jogada foi ainda mais eficaz. Comecei a falar sobre economia doméstica. Em todas as conversas, eu mencionava casualmente como estava apertando o cinto, como precisava economizar agora que estava sozinha, como estava reavaliando todos os gastos. Não era verdade. Eu estava financeiramente melhor que nunca, com o seguro de vida do Antônio e sem os gastos dele. Mas elas não sabiam disso. Sabe, Regina, estou até pensando em vender uma das casas de aluguel. O que você acha? Vender? Por quê? É que dá muito trabalho administrar, e agora sozinha, talvez seja melhor ter menos propriedades e mais dinheiro aplicado, que rende sem dar dor de cabeça. Ela ficou em pânico. Se eu vendesse as casas, teria menos patrimônio para emprestar para ela no futuro. Irmã, você não acha precipitado? Quer dizer, você pode se arrepender depois. Talvez você tenha razão, mas por enquanto vou parar de emprestar dinheiro para qualquer pessoa. Preciso guardar tudo que tenho. A frase caiu como uma bomba. Parar de emprestar dinheiro para qualquer pessoa significava parar de emprestar para elas. Emprestar para qualquer pessoa? Repetiu Regina, como se não tivesse entendido. Irmã. Sabe como é? Agora que estou sozinha, não posso mais me dar ao luxo de ficar emprestando dinheiro por aí. Preciso guardar para minha velhice. Era a primeira vez que eu classificava como empréstimo o dinheiro que eu dava para elas. Sempre havia sido tratado como ajuda familiar, como se não houvesse expectativa de devolução. Agora eu estava mudando a narrativa. A reação delas ao corte das transferências e a minha nova postura sobre empréstimos me disse tudo o que eu precisava saber. Em vez de demonstrarem preocupação com meu bem-estar ou perguntarem se eu estava com dificuldades, elas começaram uma campanha sutil de reconquista, mas focada exclusivamente em restaurar o fluxo de dinheiro. Regina começou a me ligar com mais frequência, sempre com conversas que eventualmente derivavam para suas dificuldades financeiras. Irmã, a loja do Rogério está numa fase difícil. Você sabe como está o comércio no Brasil, né? Esse governo... E então ela esperava que eu oferecesse ajuda, mas eu não oferecia. Eu apenas fazia sons compreensivos. Aham, imagino, que difícil, e mudava de assunto. Sandra adotou uma estratégia diferente. Começou a me visitar com mais frequência, trazendo os netos, criando situações emotivas onde seria difícil eu negar qualquer pedido.
Mãe, as crianças estão com saudade da vovó e eu também estou preocupada com você, sozinha nesta casa. Ela chegava na hora do almoço, economia no supermercado dela, ficava até à tarde, economia no lanche das crianças, e sempre mencionava casualmente como estava apertada financeiramente. Mãe, você não imagina como está difícil fazer o orçamento render. O Paulo está com o salário atrasado, as contas chegando. Era a deixa para eu perguntar: quanto vocês precisam? Mas em vez disso eu respondia: que situação difícil, filha. Mas vocês são novos, vão conseguir se virar. O desespero delas crescia a cada semana. Em maio, Regina tentou uma abordagem mais direta. Cleusa, eu preciso te contar uma coisa. Lembra daquele dinheiro que você e o Antônio me emprestaram para reformar a casa? Pois é, eu estava organizando meus papéis e não achei o documento que falava sobre pagamento. Você tem aí? Ela estava tentando descobrir se eu realmente tinha contratos assinados ou se eram apenas acordos verbais que poderiam ser esquecidos. Tenho sim, irmã. Está tudo guardado aqui em casa. Por que você quer ver? Ah, é só para organizar meus documentos mesmo. Você pode me mandar uma cópia? Posso. Mas por que não você passa aqui em casa e vemos tudo junto? Aliás, estava mesmo querendo conversar sobre isso. O silêncio dela foi revelador. Ela não queria ver tudo junto. Ela queria verificar sozinha se os documentos eram legalmente válidos. Quando ela veio em casa no sábado seguinte, eu tinha separado todas as pastas dos contratos. Não apenas os dela, mas os da Sandra também. E algumas surpresas que ela não esperava. Olha só, Regina, que organização boa a minha. Tenho aqui todos os empréstimos que fizemos para a família ao longo dos anos. Espalhei os documentos na mesa da sala como quem estava apenas organizando papéis. Mas, estrategicamente, deixei visível os valores atualizados pela inflação que o Dr. Marcelo havia calculado. Regina foi empalidecendo conforme via os números. 420 mil reais era muito mais dinheiro do que ela imaginava. E ver tudo documentado, com juros legais aplicados, com datas de vencimento, isso tornava tudo muito real. Nossa, irmã, são muitos papéis. Pois é. E olha só esta pasta aqui da Sandra. Ela também deve uma quantia considerável. Mostrei também os documentos da Sandra para que Regina entendesse que não era só ela que estava em débito comigo. Queria que ela soubesse que, se decidisse cobrar, cobraria de todas. Cleusa, você não está pensando em cobrar isso, né? Quer dizer, somos família. Ali estava a pergunta que eu estava esperando. Era a hora de plantar a semente do medo. Regina, eu não quero cobrar. Mas sabe como é, agora que estou sozinha, preciso pensar no meu futuro. E se um dia eu precisar de dinheiro para alguma emergência médica, para uma casa de repouso? Casa de repouso. A ameaça estava clara. Se elas não me tratassem bem, eu poderia precisar usar o dinheiro que elas me deviam para me sustentar. Mas você está com saúde ótima, irmã. Por enquanto, né? A gente nunca sabe o que o futuro reserva. Sandra chegou na hora exata em que eu estava mostrando os documentos para Regina. Não foi coincidência. Eu havia combinado com as duas, mas não avisei uma sobre a outra. Queria que elas se encontrassem ali, vendo os documentos, para que entendessem que eu estava discutindo a situação financeira de ambas. O constrangimento foi delicioso. Sandra percebeu imediatamente do que se tratava e tentou disfarçar, mas o nervosismo era óbvio. Oi, mãe. Oi, tia. O que vocês estão fazendo? Organizando documentos, filha. Sua tia queria ver os contratos dos empréstimos que fizemos. Ah, foi só isso que ela conseguiu dizer. Então se sentou e ficou olhando os papéis em silêncio. Foi um momento maravilhoso de desconforto. As duas ali, percebendo que eu tinha tudo documentado, que eu sabia exatamente quanto cada uma me devia, que eu estava falando abertamente sobre cobrança. Meninas, eu disse juntando os papéis, vou guardar tudo isso direitinho. Nunca se sabe quando a gente pode precisar, né? Elas saíram de casa naquela tarde com uma preocupação que não conseguiam disfarçar. E eu sabia que elas conversariam entre si, que tentariam descobrir o que eu estava realmente planejando. Em junho, decidi acelerar o processo. Não porque estava com pressa, mas porque quanto mais tempo elas tinham para se organizar,
maior era a chance de elas encontrarem alguma forma de me manipular de volta. Comecei a fase que eu chamei de cobranças educativas. Não eram cobranças diretas, mas lembretes constantes de que as dívidas existiam e tinham valor legal. Toda vez que uma delas mencionava algum gasto, uma roupa nova, uma saída para jantar, uma compra para a casa, eu fazia um comentário aparentemente inocente sobre dinheiro. Sandra: mãe, compramos uma TV nova para o quarto. Eu: que bom, filha. É importante ter conforto em casa. Ah, falando em compras, você lembra quanto está devendo da última vez que te ajudei? Estava tentando atualizar meus controles financeiros aqui. Regina: compramos uma passagem para Maceió. Vamos passar o feriadão lá. Eu: que maravilha, irmã. Viagem é um investimento na alma. Aliás, você quer aproveitar que está organizando as finanças para a viagem e acertar aquela pendência comigo? Nada de pressa, mas seria bom deixar tudo em dia. A cada lembrete, elas ficavam mais desconfortáveis, e eu percebia que estavam começando a esconder de mim suas compras e planos. Regina parou de postar fotos de restaurantes no Facebook. Sandra parou de comentar comigo sobre as compras que fazia. Elas estavam tentando manter baixo perfil para não me dar motivos para cobrar as dívidas, mas eu já sabia de tudo. Havia criado perfis falsos nas redes sociais para monitorar a vida delas. Sabia quando saíam, onde iam, quanto gastavam, e usava essas informações estrategicamente. Regina, vi que vocês foram naquele restaurante novo do shopping. Como é que está? Ouvi dizer que é caro. O susto dela ao perceber que eu sabia onde ela tinha ido foi evidente. Ah, fomos só uma vez para experimentar. Claro, irmã, a gente tem que se dar esses pequenos prazeres mesmo. Inclusive, falando nisso, estava pensando aqui. Que tal a gente fazer um acordo sobre aquela dívida? Nada formal demais, mas pelo menos uns R$ 100 por mês para ir diminuindo? R$ 100 por mês para uma dívida de R$ 420 mil. Ela levaria mais de 300 anos para quitar. Era uma sugestão obviamente ridícula, mas que servia para mostrar que eu estava pensando seriamente em cobrança. Cleusa, você está falando sério? Estou sim. Acho que está na hora da gente organizar essas pendências, não acha? Com Sandra, usei uma estratégia diferente. Em vez de sugerir pagamentos, comecei a questionar a situação legal do apartamento onde ela morava. Filha, você tem os documentos do apartamento organizados? Pergunto porque estava conversando com o Dr. Marcelo sobre inventário, essas coisas, e ele mencionou que alguns imóveis podem ter situações complicadas. Complicadas como? Ah, questões de usufruto, de quem é o proprietário real. Sabe como é, quando a gente ajuda a família com o imóvel, às vezes a documentação fica confusa. Ela começou a pesquisar sobre usufruto na internet. Descobri porque ela me ligou 2 dias depois, tentando soar casual. Mãe, como funciona mesmo a história do apartamento? Legalmente, quem é o proprietário? Por que você quer saber, filha? Ah, é que estava organizando uns documentos aqui e fiquei com dúvida. Era mentira. Ela estava preocupada. E quanto mais preocupada ela ficava, mais cometia erros que revelavam suas verdadeiras intenções. Mãe, se acontecer alguma coisa com você, Deus me livre, o apartamento fica para mim automaticamente, né? Se acontecer alguma coisa comigo. Novamente, ela falando da minha morte como possibilidade conveniente. Filha, essas coisas dependem de testamento, de como está a documentação. Por que você está pensando nisso? Não, é só para ficar tranquila mesmo. Mas eu já sabia que ela não estava nem um pouco tranquila. Em julho, a pressão que eu estava aplicando começou a dar os resultados que eu esperava. Elas começaram a se desesperar e a tomar decisões ruins. Regina tentou fazer um empréstimo usando a casa como garantia, novamente. Mas desta vez, em vez de ser negada automaticamente pelo sistema bancário, ela recebeu uma informação ainda pior. O banco a informou que ela não poderia usar a casa como garantia porque havia pendências no imóvel. Ela me ligou em pânico. Cleusa, o banco está dizendo que nossa casa tem pendência. Você sabe do que pode ser? Nossa casa. Ainda era nossa quando ela precisava da minha ajuda. Pendência? Que estranho. Você pode ter mais detalhes?
Eles falaram sobre garantias anteriores, dívidas. Eu não entendi direito. Claro que ela entendeu. O banco havia explicado que a casa já estava comprometida como garantia dos empréstimos que ela havia feito comigo. Ela só estava fingindo não entender, esperando que eu explicasse de uma forma que fosse favorável para ela. Regina, pode ser por causa daqueles contratos antigos que a gente fez. Lembra? Quando você assinou os papéis, aceitou usar a casa como garantia. O silêncio dela foi longo, muito longo. Garantia? Como assim? Irmã, você assinou os documentos. Estava tudo explicado. A casa fica como garantia até você pagar a dívida. Mas eu achei que era só formalidade. Formalidade. Ela havia assinado contratos de centenas de milhares de reais achando que era formalidade. Regina, você leu os contratos antes de assinar? Eu confiei em vocês. Ela havia assinado papéis de 400 mil reais sem ler porque confiava. E agora estava descobrindo que confiança e ingenuidade são coisas diferentes. Com Sandra, a descoberta foi ainda mais dramática. Ela tentou refinanciar o apartamento para conseguir dinheiro e descobriu que não podia porque não era a proprietária legal do imóvel. Mãe, tem alguma coisa errada com a documentação do apartamento. Eles estão dizendo que não posso refinanciar porque não sou a proprietária. Como assim, filha? O apartamento não está no meu nome, está no seu. Está sim, porque vocês nunca pagaram as prestações do financiamento. Tecnicamente vocês moram lá, mas a propriedade continua minha até vocês quitarem comigo. Mas mãe, ninguém nunca explicou isso direito. Filha, está tudo nos contratos que você assinou. Usufruto não é propriedade. Ela começou a chorar no telefone. Mãe, a gente sempre achou que o apartamento era nosso. É de vocês para morar, mas legalmente é meu, até vocês pagarem o que devem. Foi naquele momento que eu percebi que elas finalmente haviam entendido a real situação em que se encontravam. Não eram proprietárias do que achavam que possuíam. Não tinham direitos sobre o que consideravam garantidos, e eu tinha todos os documentos legais para provar isso. O mais interessante é que elas começaram a se aproximar mais de mim, tentando recuperar o relacionamento que haviam destruído com o desrespeito durante o velório. Mas era tarde demais. Eu já havia visto quem elas realmente eram quando pensaram que eu estava vulnerável. Sandra começou a me visitar todos os dias, trazendo comida, se oferecendo para limpar a casa, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Regina ligava várias vezes por semana, sempre perguntando sobre minha saúde, sobre minha solidão, sugerindo programas para fazermos juntas. Era patético ver o esforço delas para reconquistar minha confiança. Mas eu sabia que não era amor ou preocupação genuína. Era medo. Medo de perder o que achavam que era deles. Medo de ter que me pagar de volta. Medo de descobrir que a dramática da família tinha mais poder sobre a vida delas do que elas jamais imaginaram. Em agosto, decidi que era a hora do confronto final. Não porque estava cansada de esperar, mas porque queria que fosse no aniversário de Regina. Exatamente 1 ano e 5 meses depois daquela festa que ela havia considerado mais importante que o velório do meu marido. A ironia seria perfeita. A festa que ela havia priorizado sobre minha dor seria o cenário da sua queda financeira. Comecei a planejar cada detalhe do que seria o momento mais satisfatório da minha vida. Você conhece aquela sensação de quando você está prestes a entregar um presente que você sabe que vai surpreender completamente a pessoa? Era exatamente isso que eu estava sentindo conforme o aniversário da Regina se aproximava. No final de agosto, liguei para ela com uma proposta que ela não poderia recusar. Regina, estava pensando aqui, que tal fazermos uma festa linda para o seu aniversário este ano? Como no ano passado, não pudemos comemorar direito por causa do falecimento do Antônio. A pausa dela foi significativa. Ela estava lembrando que no ano passado havia feito a festa mesmo assim, ignorando meu luto. Ah, irmã, não precisa se incomodar. Imagine, quero fazer uma festa bonita para você. Vamos reunir toda a família, fazer uma coisa especial. Você merece. O que ela não sabia é que eu realmente achava que ela merecia. Merecia exatamente o que estava prestes a receber. Você tem certeza, Cleusa? Não quero que você se sinta obrigada. Tenho certeza absoluta. Vou fazer questão de organizar tudo.
Você só precisa aparecer e ser feliz. Marquei a festa para o sábado, 16 de setembro. Convidei toda a família, Sandra e Paulo com os filhos, Regina e Rogério, os cunhados, alguns primos. 17 pessoas ao todo. Encomendei um bolo lindo na confeitaria mais cara da cidade. Comprei bebidas importadas, planejei um cardápio sofisticado. Gastei quase R$ 3.000 na festa. Dinheiro que seria muito bem investido para o show que eu estava prestes a apresentar. Durante as 2 semanas de preparação, Regina ficou cada vez mais carinhosa comigo. Ligava todos os dias para agradecer, se oferecia para ajudar com alguma coisa, falava sobre como estava emocionada por eu estar superando a tristeza e voltando a socializar. Irmã, você não imagina como isso significa muito para mim. Depois de tudo que passamos este ano, depois de tudo que passamos, como se ela tivesse passado por alguma coisa difícil. Como se ter o aniversário atrapalhado pelo velório do meu marido tivesse sido um trauma comparável ao meu. Sandra também estava eufórica com a festa. Comprou roupa nova, provavelmente no cartão de crédito. Falou sobre como seria bom a família estar reunida novamente. Comentou sobre como eu estava voltando a ser a mesma pessoa de antes. A mesma pessoa de antes. Se elas soubessem. Na quinta-feira antes da festa, fiz minha última visita ao Dr. Marcelo. Levei todos os contratos originais e pedi para ele preparar as notificações extrajudiciais para a cobrança das dívidas. Dona Cleusa, a senhora tem certeza que quer seguir por este caminho? São valores altos e tratando-se de família... Dr. Marcelo, família se respeita. E desrespeitar o luto de uma viúva no dia do velório do marido dela não é coisa que família faz. Contei para ele sobre a descoberta das mensagens, sobre como elas haviam planejado a festa durante o velório, sobre como me trataram nos meses seguintes. O advogado, que sempre foi um homem respeitoso e observador, ficou indignado. Dona Cleusa, isso é uma falta de consideração inaceitável. A senhora está certa em tomar esta atitude. Então o senhor pode providenciar tudo? Posso sim. As notificações ficarão prontas segunda-feira. A partir do momento que elas receberem, terão prazo legal para pagamento ou renegociação. Se não pagarem, eu executo a cobrança. Quero que elas entendam que ações têm consequências. No sábado de manhã, acordei às 6 da manhã. Não por ansiedade, por animação pura. Era como acordar no dia do seu casamento, sabendo que seria um dia que você lembraria para o resto da vida. Arrumei a casa meticulosamente. Coloquei a mesa com a louça e cristais mais bonitos que eu tinha. Enchi a casa de flores. Preparei cada prato com carinho, porque queria que tudo estivesse perfeito para o momento em que eu entregaria o presente final para Regina. Às 3 da tarde, comecei a me arrumar. Escolhi um vestido azul marinho, elegante mas não extravagante. Fiz questão de caprichar na maquiagem e no cabelo. Queria estar linda para minha vingança. Os primeiros convidados chegaram às 5 da tarde. Sandra e Paulo vieram com as crianças, todos arrumados e sorridentes. As crianças correram para me abraçar. Coitadinhas, não tinham culpa da ganância dos pais. Mãe, você está radiante e a casa está um brinco. Obrigada, filha. Fiz questão de caprichar para a titia. Regina chegou às 5h30, com Rogério e um buquê de flores. Ela estava emocionada de verdade, com lágrimas nos olhos ao me ver. Irmã, obrigada por fazer isso. Você não imagina como significa muito para mim. Imagine, Regina. Você merece toda a comemoração do mundo. E merecia mesmo. Merecia a comemoração que eu estava prestes a fazer. Durante a primeira hora, tudo correu perfeitamente normal. Conversas familiares, risadas, as crianças brincando no quintal. Eu circulava entre os convidados, sendo a anfitriã perfeita, verificando se todos estavam confortáveis, reabastecendo copos, trazendo mais aperitivos. Por volta das 7, servi o jantar. Peru assado, arroz de forno, farofa especial, saladas variadas. Tudo que Regina gostava. A mesa estava linda, a comida deliciosa, o ambiente perfeito. Durante o jantar, fiz questão de falar sobre família, sobre a importância de estarmos unidos, sobre como momentos difíceis revelam quem realmente se importa conosco. É tão bom ter vocês aqui, eu disse,
levantando meu copo de vinho. Família é a coisa mais importante que temos na vida. É quem está conosco nos momentos mais difíceis, quem nos apoia quando mais precisamos. Todos brindaram, sorridentes e concordando. Regina estava emocionada. Sandra segurava minha mão por cima da mesa. Às 8h30, trouxe o bolo. Era uma obra de arte. 3 andares decorado com rosas de açúcar, com Feliz Aniversário Regina, escrito em letra dourada. Custou R$ 400, mas valia cada centavo pelo que representava. Cantamos parabéns. Regina soprou as velas emocionada, todo mundo aplaudiu. Era o momento perfeito para minha surpresa final. Gente, antes de cortarmos o bolo, eu quero dar um presente especial para a Regina. Fui até o buffet e peguei uma pasta de couro que estava ali desde o início da festa, mas que ninguém havia notado. Regina, este presente vai mudar sua vida, tenho certeza. Entreguei a pasta para ela, com um sorriso que ela interpretou como carinho, mas que era pura satisfação antecipada. O que é, irmã? Abre e vê. Ela abriu a pasta e viu a primeira página. Uma notificação extrajudicial de cobrança de dívida, no valor de R$ 420 mil, atualizada monetariamente, com prazo de 30 dias para pagamento. A expressão dela mudou instantaneamente. Confusão, depois choque, depois pavor. Cleusa, o que é isso? É sua cobrança, irmã. Todo o dinheiro que você me deve, devidamente documentado e atualizado. O silêncio na mesa foi absoluto. Todo mundo parou de comer, de beber, de respirar. Cobrança? Mas, irmã, não é só você, Regina. Sandra, você também tem uma. Peguei outra pasta e entreguei para minha filha. R$ 280 mil, com a mesma formalidade legal. Mãe, eu não entendo. É simples, filha. Vocês me devem esse dinheiro. Agora eu quero de volta. Regina estava folheando os documentos com as mãos tremendo. Cleusa, isso aqui são os empréstimos que vocês fizeram para a gente. Família não cobra família. Família também não desrespeita família, Regina. Mas você desrespeitou. Do que você está falando? Foi aí que eu peguei meu celular e mostrei para ela a conversa de WhatsApp que havia fotografado no dia do velório. Estou falando disso, da sua mensagem dizendo que eu estava fazendo drama demais no velório do meu marido, da festa que você fez no dia seguinte porque minha dor era menos importante que seu aniversário. O choque dela foi total. Ela havia esquecido completamente daquela conversa, daquelas mensagens. Para ela, havia sido apenas um comentário casual. Para mim, havia sido a revelação de quem ela realmente era. Irmã, isso foi um mal-entendido. Mal-entendido? Regina, você fez festa no dia seguinte ao enterro do meu marido porque achou que eu estava sendo dramática demais. Sandra tentou intervir. Mãe, a gente pode conversar sobre isso em particular. Não, filha. A festa foi pública. A humilhação foi pública. A cobrança também vai ser pública. O que se seguiu foi o momento mais satisfatório da minha vida. Ver elas entendendo, finalmente, quem realmente controlava o dinheiro da família. Regina tentou argumentar. Cleusa, você não pode fazer isso. Somos irmãs. Exato, Regina. Somos irmãs. E quando meu marido morreu, em vez de me apoiar, você se preocupou em não cancelar sua festa. Agora você vai descobrir qual é o preço de não ter consideração pela própria irmã. Mas esse dinheiro, a gente sempre tratou como ajuda da família. Ajuda? Regina, você assinou contratos. Você aceitou usar sua casa como garantia. Você pode ter tratado como ajuda, mas legalmente sempre foi empréstimo. Rogério tentou intervir. Dona Cleusa, vamos conversar com calma. Rogério, você ficou calado quando sua esposa desrespeitou meu luto. Agora pode ficar calado de novo. Sandra estava chorando. Mãe, a gente pode negociar, fazer um parcelamento. Filha, o prazo para pagamento está na notificação. 30 dias. Se não pagarem, eu executo a cobrança judicialmente. Mas, mãe, a gente não tem esse dinheiro. Eu sei que vocês não têm, Sandra. Por isso mesmo, vocês vão ter que vender o que compraram com meu dinheiro para me pagar de volta. Foi aí que Regina entendeu completamente a situação. Você quer que a gente venda as casas? Regina, sua casa está hipotecada comigo. Se você não me pagar, eu executo a hipoteca e tomo a casa judicialmente.
Sandra, o apartamento onde você mora tecnicamente é meu. Se ela não me pagar, vocês terão que sair. O desespero delas era palpável. Os outros convidados estavam constrangidos, sem saber se deviam ir embora ou ficar. As crianças haviam parado de brincar e estavam olhando sem entender por que os adultos estavam brigando. Tia Cleusa, disse Paulo, isso vai destruir a família. Paulo, a família foi destruída no dia do velório do meu marido. Hoje eu só estou cobrando a conta. Regina tentou uma última cartada emocional. Cleusa, você não vai fazer isso comigo. Você me ama, você sempre me amou. Eu amava Regina. Amava até descobrir que você considerava minha dor uma inconveniência para seus planos. Mas, irmã, eu estava passando por um momento difícil também. Momento difícil? Seu momento difícil era ter que cancelar uma festa. O meu era ter perdido o marido de 42 anos. Você realmente acha que são coisas comparáveis? Sandra tentou se levantar da mesa. Eu vou embora. Não vou ficar ouvindo isso. Filha, você pode ir embora da festa, mas não pode fugir da dívida. Segunda-feira você recebe a notificação oficial pelos correios. Você realmente protocolou isso? Protocolei. E se vocês não pagarem, vou até o final. Vou tomar a casa da Regina, vou retomar o apartamento da Sandra. Vou recuperar cada centavo que emprestei para vocês. Rogério perguntou, e se a gente negociar? Parcelamento, desconto? Rogério, eu ofereci várias oportunidades para vocês demonstrarem respeito por mim depois da morte do Antônio. Vocês escolheram me tratar como caixa eletrônico emocional. Agora vão descobrir que caixas eletrônicos têm donos. A festa acabou ali. Um por um, os convidados foram embora, constrangidos e chocados. Regina e Sandra foram as últimas a sair, ainda tentando me convencer a mudar de ideia. Cleusa, por favor, repensa isso. A gente pode acertar as coisas. Regina, vocês tiveram 1 ano e meio para acertar as coisas, para me pedir desculpas pelo desrespeito, para reconhecer que erraram. Em vez disso, continuaram me tratando como inconveniente dramática que deveria sustentar vocês financeiramente e ficar calada. Quando a última pessoa saiu da minha casa, me sentei na sala no meio dos restos da festa e abri uma garrafa de champanhe que havia guardado para este momento. Brinquei sozinha, na sala iluminada pelas velas que ainda estavam acesas. Feliz aniversário, Regina. Espero que tenha gostado do presente. Era 16 de setembro de 2017. Exatamente 1 ano e 5 meses depois daquele velório onde descobri quem minha família realmente era. A vingança estava completa. E era mais doce do que eu havia imaginado.